a gente encontra informações novas, né? Então, um pouco lá do que eu falei do Sínodo de Dort, né, tem muita coisa relacionada com isso. E hoje a gente vai ver um pouquinho também desse mesmo tipo de disputa, né, de alguns grupos como um vilão e um outro grupo, né, apresentando Armínio como um herói, né? E a gente quer saber, no final das contas, né, quem era Armínio. Ele era um vilão, ele era um herói, ele era nenhum dos dois? O que a gente pode discutir a partir dessa apresentação? Então, acho que agora deu certo aí. Eu vou colocar o modo de apresentação para a gente conseguir aumentar um pouquinho mais daqui a pouco as gravuras, né, e visualizar melhor. Ó, beleza. Vocês estão vendo bem aí? Ah, ótimo. Então, vou só subir aqui para melhorar a minha visão também. Só voltar aqui, né? Então, a nossa temática aqui de hoje é essa, né? Vilão ou herói? A gente quer estudar um pouquinho algumas representações iconográficas de Armínio, nesse contexto aí de disputa teológica. Gente, existem muitos panfletos. Se você der uma pesquisadinha na internet, o site da Abril é uma editora que tem a sua sede, né, lá em Leiden, na Holanda, e que publica muita coisa sobre a historiografia holandesa e também, inclusive, sobre a parte teológica, né? Então, é uma editora de alta qualidade. Ela também tem uma subsede, né, em Boston, e aí também divulga bastante coisa em inglês, né? Então, é uma editora muito boa. E no site dela tem uma lista, por exemplo, de panfletos. Um outro estudioso, né, da área de panfletagem, que eu andei lendo há pouco tempo, ele comenta que na época do Sínodo de Dort, né, chegando próximo ao Sínodo de Dort, essa panfletagem ela aumentou assim abruptamente e assustadoramente. Então, houve uma quantidade muito grande de panfletagem naquela época. Muitas dessas obras, né, de panfleto, elas eram também publicadas, né, de forma satírica, né, para debochar dos oponentes. Eu tive a oportunidade de ler um texto agora recente também, que eu achei muito curioso, que alguns desses panfletos eles eram utilizados até mesmo na liturgia, né? Um grupo que usou muito isso, né, que usou essa ferramenta, foram os jesuítas. Eles pegavam panfletos, debochando, satirizando, né, determinados grupos religiosos, eles usavam no culto. Então eles apresentavam o panfleto, descreviam e às vezes pregavam em cima daquilo, né? Então eram panfletos, além de satíricos, também polêmicos, né? Isso fazia muito parte da época lá também. Então nesse período aumentou muito, né? Cerca aí de 300% para a gente ter uma noção, né, de como foi o aumento. E quando a gente fala de panfleto, a gente precisa ter em mente que panfletos naquela época eram diferentes dos panfletos de hoje. Hoje em dia a gente pensa em panfleto, aquele papelzinho pequenininho às vezes, né? Quase do tamanho de um marcador de Bíblia, que às vezes a gente usa aí para evangelizar alguém. Às vezes a gente pensa, né, num panfleto um pouquinho maior para divulgar uma empresa, divulgar um evento. Mas naquela época a ideia de panfleto era quase um mini livro. Era um material com uma capa, né, que tinha a arte, né, e em seguida, muitas das vezes, tinha um texto, né, descrevendo um pouco da situação, ou do contexto, do porquê aquele panfleto foi abordado. Né? E havia também outras obras de arte, né, que o pessoal também usava para esse mesmo meio, para essa mesma finalidade. Né? Existiam quadros, pinturas maiores, né? Existiam, igual a gente viu na outra oportunidade, né? Nós falamos aqui também, né, de um material um pouco mais robusto também, né, que tinha ali a figura embaixo de um rodapé cheio de, de, de legendas. Né? Então, naquela época existiam vários tipos de expressões artísticas, né, para contar esse tipo de narrativa. E uma delas aí, então, como a gente viu na outra ocasião, eram esses panfletos. A gente viu que o arminianismo, à altura do Sínodo de Dort, foi tratado, inclusive, ali como um carro de esterco. Né? Havia ali várias personalidades, várias pessoas, que nem mesmo, né, talvez ele quase a metade fosse, mas a outra metade certamente não. A ideia era dizer que a teologia arminiana, né, tinha
a sua família teológica, né, no meio de vários hereges, de várias pessoas que foram consideradas como heterodoxas, né, pelo cristianismo daquela época, e dizer que o arminianismo não presta, né, que ele serve para ser descartado, e aí, pejorativamente, eles são chamados de esterco, como a gente viu. Agora, aquilo ali não é o único, né, tem muitas gravuras aí também nessa mesma tipologia, né, mostrando aí o arminianismo de uma maneira muito negativa. Esse site da Abril mesmo, que eu falei para vocês ali, tem mais de 300 panfletos para você ter uma ideia, e que dá para a gente dar uma pesquisada com calma, né, em algumas dessas gravuras. Mas hoje, especificamente, eu não vou analisar um panfleto, né, haveria aí um universo muito grande, né, por isso que eu estou falando aí de representações iconográficas, né, tem um universo muito grande, mas hoje eu vou me ater aqui a um quadro, né, uma moldurazinha simples aqui, que é esse material chamado aí de Reformadores Primitivos. Tem um título aqui em cima, né? Os Reformadores Primitivos, por meio dos quais Deus usou eles para que a luz gloriosa do Evangelho não fosse apagada, né? Parafraseando aí o título, quer dizer mais ou menos isso. E aqui eu vou começar com esse quadro, né? Porque ele tem alguns pontos aqui que chamam a atenção em destaque, e depois a gente vai seguindo aí a metodologia para analisar ele. Na outra ocasião eu comentei um pouquinho do Panofsky, e hoje eu pretendo seguir então com a metodologia panofskiana, né? Resumindo aí rapidamente, né? Só para relembrar, a gente segue aí pelo menos 3 passos, né? O primeiro passo é o pré-iconográfico, né? Que nada mais é do que fazer uma descrição da imagem que a gente está vendo, né? Então daqui a pouco eu vou partir aqui para essa fase mais descritiva. Em seguida, a gente tem a fase iconográfica, né? Quando a gente começa a analisar aí alguns detalhes importantes, né, que estão na figura, como gestos, né, e outras coisas mais. E por fim a gente vai para a fase iconológica, né, a terceira fase, que já entra mais aí na análise da história, de elementos, né, que estão dentro do contexto da imagem. Tá? Então a metodologia é essa, né? Uma vez ela esclarecida, fica mais fácil a gente prosseguir. Como eu falei, esse daqui é um quadro, ele pode ser encontrado lá na Galeria de Arte Nacional de Londres, tá? Vocês conseguem encontrar ele lá. Esse material aqui, como a gente pode ver, tem um título que eu já parafraseei o significado. Na parte inferior tem aí uma legenda, né? Essa legenda ela compreende todas essas personalidades que estão aí nessa figura, as personalidades nesse caso que estão acima da mesa, né? E aí, falando um pouquinho mais sobre essa figura, né, com mais calma, a gente vê aí um ambiente fechado. Lembrando, né, o ambiente fechado contrapõe a ideia da arte barroca, né, que dá uma tridimensionalidade mais ampla. Parece que às vezes a figura está até indo para, o desenho está até indo para fora do esquadro aí, né, do espaço. Não é o caso dessa figura, por exemplo, ela está bem fechadinha. Tem algumas cortinas aí laterais, né, até para acabar de fechar a figura. O ponto central dessa figura, de fato, é uma mesa. A gente tem uma mesa aí ao centro dela. Ao redor dessa mesa e na parte superior da mesa, a gente tem aí 24 personalidades, né? Elas estão enumeradas, porque embaixo aí na parte inferior a gente tem uma legenda com o nome delas. Daqui a pouco eu vou ler, né, com calma aí a legenda para a gente saber quem são essas pessoas. No centro da mesa também nós temos uma vela acesa, né, como a gente consegue perceber. E na parte de baixo a gente também tem aí 4 personalidades, né, 4 personagens. Na parte de cima, se a gente observar bem, né, tudo bem linear. Isso é muito característico também, né, desse tipo de obra de arte, né, de linearizar bastante as personalidades, né, os desenhos que são feitos. E, inclusive, num artigo que eu já submeti para uma revista, né, e acredito que em breve agora ele deve ser publicado, eu até analiso a razão da disposição desses personagens, porque aqui eles não estão separados por ordem cronológica, né? Então, a princípio parece que está meio jogado, mas não está, tem uma lógica. Tá? É que se eu apresentar essa lógica, a gente vai muito longe, não dá tempo. Mas quando o artigo sair, aí vocês conseguem
olhar com calma. Mas geralmente eles estão alinhados ou por alguma afinidade de disputa, como a gente vai ver algumas personalidades, e daqui a pouco vai entender isso melhor, ou às vezes por algum tipo de alinhamento ideológico, né? Então, geralmente tem uma lógica também para eles estarem aí alinhados. Agora, na parte de baixo, a gente percebe também que eles estão bem alinhados, né? Os 4 aí inferiores estão alinhados, estão na mesma linha. Né? Os de cima também, de certa maneira, têm uma boa linearidade, né? Os de cima estão bem diferentes em termos de linearidade com os de baixo, né? Pensando em uma perspectiva horizontal. Né? Então, os de cima literalmente estão superiores aos de baixo. E aí a gente passa agora para o reconhecimento de quem são essas pessoas. A gente tem a legenda embaixo, eu vou ler daqui a pouquinho quem são essas pessoas, mas eu vou começar com os 4 que estão na parte de baixo da mesa, para a gente entender aí melhor qual o propósito aqui dessa figura. Na parte de baixo a gente tem, da esquerda para a direita, um monge católico. A gente sabe isso por conta do tipo de vestimenta, pelo tipo de corte de cabelo, né? Muito provavelmente é de uma ordem mais franciscana. A gente tem aí o segundo, pelo chapéu, nós sabemos que é o Papa, tá? Logo do lado dele a gente tem um cachorro, e do lado do cachorro, né, na extrema direita, a gente tem um cardeal, e a gente sabe que é um cardeal católico também por causa da vestimenta, por causa do chapéu que ele está usando. Inclusive, todos os protestantes que estão ali na parte de cima da mesa, a gente também sabe, além da nomenclatura que está embaixo, mas por conta das vestimentas em geral. A vestimenta deles aí vem muito a calhar também com o tipo de orientação ou tradição teológica que eles estão inseridos. Geralmente, o pessoal que tem um chapéuzinho, né, mais aí arredondado e tal, né, vem de um mundo, de um universo mais luterano. O pessoal mais barbudo, né, com um colarinho mais largo aqui, geralmente de uma tradição reformada. O chapéuzinho mais largo também, geralmente, leva aí para a tradição reformada. Então, até esses detalhes aí levam a gente a identificar um pouco mais dessa religiosa que eles estavam inseridos. Eu vou pular aqui para o próximo slide para a gente ver os nomes. Né? Então, a gente tem aí do número 1 até o 24, a gente tem Peter Vermigli, Ulrich Zwinglio, John Knox, Jerônimo Zanchius, Heinrich Bullinger, Johannes Ockeplandius, Johannes Buxford, 11º agora o Robert Bolton, o 12 é o Jacó Armínio, 13 o John Wycliffe, 14 Teodoro de Beza, 15 João Calvino, 16 Nicholas Ridley, 17 Hugh Latimer, 18 Martim Lutero, 19 o Melanchthon, 20 o Tomás de Aquino, 21 o Peter do Molin, 22 Hugo Grossio, 23 o John Hus e por último aí o 24 Thomas Cranmer. Então a gente tem aí os nomes, né, das personagens protestantes para a gente ter uma ideia de quem eles são. E a gente também tem nessa gravura algumas, além da legenda, algumas frases, né, na própria gravura. Então a gente tem aqui na parte esquerda escrito assim: a lâmpada está acesa, ou a vela está acesa. E na parte de baixo, a gente tem ali escrito, né, nós não podemos apagá-la. Então, de maneira central nessa figura, a gente tem a vela. Né, o próprio título da figura, da imagem, ela faz alusão a isso. Né? Ela fala aí dos reformadores primitivos, né, por meio dos quais a luz do evangelho permanece acesa. Então, essa lâmpada, né, essa vela aí no meio, ela representa a própria ideia do evangelho. A gente tem um esforço lá da parte de baixo, né? Agora eu vou para essa segunda fase panofskiana, né, para olhar alguns detalhes. Então, olha só, na parte de baixo a gente tem um esforço dessas personalidades tentando apagar a vela. Né? A gente tem ali, por exemplo, o monge, né, com alguma coisa na mão que não dá para identificar exatamente o que é, mas ele está fazendo um movimento contra a vela. Parece estar jogando alguma coisa. Né? A gente não sabe exatamente o que ele está empunhando. Talvez pode ser alguma coisa parecida, né, com o que os sacerdotes usam para o batismo, né, aquele batismo por aspersão.
É possível que seja isso, mas não estou afirmando, porque não dá para garantir que é isso. Mas tem um movimento contra a vela, dá para ver isso aí na figura, né? O segundo aí, que é o Papa, né, dá para ver que ele está soprando contra a vela, né? Um sopro um pouco mais fraco. O cachorro também está soprando, e um sopro até mais forte, né, contra a vela. E o cardeal, ele parece que está apoiando o cachorro, né? Parece que ele está segurando o cachorro. Ele não tem nenhum movimento brusco contra a vela, mas ele está ali junto também nessa empreitada. E por isso que tem essa legenda, essa frase, né? Logo ali entre eles dizendo: nós não conseguimos apagá-la, a gente não pode apagá-la. Estão tentando apagar a vela, estão tentando impedir o evangelho de prosseguir, mas não conseguem, né? E ao redor, então, da mesa, a gente tem aí também como figura central essas personalidades, né, protestantes, que a gente já acabou, né, de citar aí o nome de cada uma delas. Agora, o que me chama a atenção aqui nesse quadro? O fato de nós termos aí Jacó Armínio. Jacó Armínio está no meio dos reformadores primitivos, né? O nome do quadro, inclusive, é Os Reformadores Primitivos, né, no começo ali. Isso gera uma inquietação, porque se a gente for parar para pensar, Armínio poderia, né, estar enquadrado como um reformador primitivo? Bom, tecnicamente não. Tecnicamente não, porque ele não faz parte da primeira geração. Primitivo ali tem a ideia de primeiro, né? Tanto que primitive, lá em inglês, né, pode ser traduzido também como primeiro, né? Os primeiros ou os primitivos, nesse caso aqui que eu estou pensando que seja isso. Tecnicamente ele não poderia, porque ele já é de uma terceira para quarta geração, né, de pessoas ali do período reformacional. Então os primeiros aí, esse fato, né, o próprio Lutero, Calvino, né, uma terceira geração já, a gente já chegaria no Teodoro de Beza, né? Então Armínio, como a gente vê, já está lá na quarta geração, né, possivelmente, por aí. Então tem essa dificuldade, né, da gente destacar. Ao mesmo tempo, nós temos várias personalidades aqui que estão inclusas, então Armínio não é a única, né, que estaria aí pintado, né, desenhado de maneira anacrônica, não é o único. A gente tem outros aí, inclusive contemporâneos dele, né? A gente citou aí, por exemplo, William Perkins, né, que é uma pessoa aí que, inclusive, ele chegou a ter debate, né? O Beza, né, que Armínio chegou a ser aluno do Teodoro de Beza. Então a gente tem algumas pessoas aí que são contemporâneos de Armínio, e a gente tem, inclusive, pré-reformadores, né, que abriram caminho para a reforma, mas não são tecnicamente reformadores, né? E outra pessoa que é muito curiosa, que está aqui nesse meio ainda também, é o Tomás de Aquino, que é um católico, né? Que também está aí. Outra informação muito relevante, né? A gente falou da panfletagem, falamos lá algumas semanas, alguns meses atrás, né? Sobre aquela figura do carro de esterco arminiano. E aquela figura ela está em holandês. Ela foi produzida lá na Holanda. A gente tem algumas versões dela diferentes, né? Inclusive uma versão em francês, mas isso justifica porque as províncias sulistas dos Países Baixos, né, muitas delas eram de fala francesa, então há uma justificativa até para essa tradução. Agora, nesse caso aqui a gente tem inglês, isso é muito curioso também, né? E aí é interessante o quê? A época que ela foi datada, né? Ela é datada aí a 1769. Já segunda metade do século XVIII. Então isso leva a gente provavelmente lá para a Inglaterra, muito certamente para a Igreja Anglicana, né? Para alguém aí que muito provavelmente também adotava uma teologia mais da via média, né? Uma teologia mais equilibrada, tanto que ele adota um católico aqui no meio que é o Tomás de Aquino, né? E talvez isso ajude a gente a entender o porquê que Armínio está inserido aqui nessa figura. Tá? Então é uma possibilidade grande. Bom, outra coisa importante, nós temos ali um cachorro. Quem é esse cachorro? Esse cachorro é uma representação do próprio diabo, né, do próprio Satanás. A gente vai ver daqui a pouco que há outras representações semelhantes, né, que vão aparecer em outras figuras. Né, mas isso tem a ver também com o tipo de escatologia predominante do período da Reforma, que predominantemente era uma escatologia historicista. Né, ou seja, eles identificavam, né, o Papa como o anticristo, e muitas das vezes eles encaravam ali a própria Igreja Católica como a Babilônia e etc. Né? Então a ideia aqui do cão, né, do cachorro representando Satanás e atuando aí no meio, né, das lideranças da Igreja Católica faz
sentido aqui nessa representação, pensando nesse tipo de escatologia. A gente tem aí também a forma como algumas pessoas estão se comportando aqui nessa figura, né? Infelizmente eu não vou ter muito tempo, né, para descrever esses detalhes, mas a gente tem, por exemplo, Hugo Grossio, né, olhando para um calvinista, né, que teve disputas ali com o arminianismo naquela época. A gente tem ali Calvino e Beza, né, se olhando também, né, porque um foi o sucessor do outro, né, e até mesmo a forma como algumas pessoas estão se olhando. Mas isso daí fica para uma outra ocasião, ou de repente para o artigo, quando ele sair, que aí tem os detalhes lá mais pontualmente ali, com a descrição para vocês entenderem melhor. Mas o que eu quero passar adiante? Onde está Armínio aqui nessa figura? Eu li aí o nome de todo mundo. Se a gente tivesse aqui com o áudio aberto, com tudo aberto, eu ia perguntar e ia querer que vocês tentassem. Opa, levei um susto aqui que a minha janela bateu. Mas gostaria de saber, né, se a gente tivesse com o áudio aberto, quem que você acharia, pode deixar fechado, senão vai bater de novo. Quem que você acha aqui que ia ser o Armínio? Não é difícil, né, olhar assim, rapidamente descrever quem é Armínio. Bom, curiosamente, o que mais se parece com ele é o de número 1, né, o que está lá em cima, o primeiro de todos. Olhando assim visualmente é o que mais se parece, mas não é. Armínio aqui, na verdade, é o que está embaixo dele. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aí, esse é o Armínio. Muito diferente, né? Muito diferente do que a gente está acostumado a ver a respeito de Armínio. E esse é um detalhe muito importante. Armínio aqui está com chapéu. Né? Se você já fez uma pesquisa sobre os retratos de Armínio, né, tem um livro interessante que é Armínio, Arminianismo e a Europa. Um dos editores é o Keith Stanley, né? A gente não tem esse livro em português ainda não. Mas tem um capítulo lá na frente, mais no finalzinho do livro, que uma historiadora analisa esses retratos, né? Ela apresenta os retratos de Armínio. Né? Então você nunca deve ter visto Armínio de chapéu, por exemplo. E de fato, é muito raro. Né? Geralmente os retratos dele, ele nunca está de chapéu. E não é muito comum, inclusive, na iconografia holandesa, da religiosidade holandesa. Não é muito comum também, né, os pastores, os ministros holandeses estarem de chapéu, né, principalmente desse modo aqui. É uma coisa mais incomum. Outro detalhe interessante, né, o tipo de barba que ele está usando aqui nessa foto. Né? Armínio foi desenhado ali com uma barba comprida, fina, né, que lembra mais a barba de Calvino. Né? Então, a barba que também não é a barba típica que a gente vai ver nos retratos de Armínio. Não é assim que a gente reconhece ele, geralmente, nos seus retratos. E outra coisa interessante é que ele também está magro aqui, né? E o porte físico de Armínio nos seus retratos, eu vou até mostrar daqui a pouquinho alguns retratos, né? Ele varia um pouquinho, às vezes, da gordura facial. Às vezes Armínio tem um rosto um pouco mais magro, mas ele sempre tem o corpo um pouquinho mais gordo, né? Mais cheinho. Mas nunca magrinho como ele está aqui. Se você perceber comigo, está bem magrinho, né? Está bem esbelto aqui nessa figura. E por último, um último detalhe aqui também desse Armínio, né, que está representado aqui nessa figura, é que ele está velho, né? Ele está mais ancião, se a gente observar, né? Não sei quantos anos ele aparenta, talvez aí uns 70 anos, eu chutaria, né? Mas Armínio morreu aí com 49 para 50 anos de idade, né? Por causa da discussão que a gente tem aí quando é que ele nasceu. Mas não me parece, então, fazer muita justiça, né, a quem de fato Armínio foi. Agora, para a gente comparar, vou mostrar para vocês aqui alguns desses retratos que a gente conhece. Né? Esse aqui é um retrato que dá para encontrar na biblioteca da Universidade de Augsburgo. Um retrato aí, de novo, né, como eu falei para vocês, ó, observa aí o tipo de barba, sempre uma barba mais lembrando assim o tipo, né, característico dos espanhóis. Né? Inclusive, isso é interessante até, né, porque a época, né, que Armínio viveu era justamente uma época de guerra civil com a Espanha. Né? Não sei se há um interesse, talvez, até de aproximá-lo, né, dos espanhóis por conta disso, já que os espanhóis eram católicos, né, e queriam recuperar o território dos Países Baixos para retornar ao catolicismo também.
Então, eu não posso afirmar, mas existe essa possibilidade. Tá? Mas sempre a Armínio é retratado com esse tipo de barba, né? Que lembra aí mais uma característica espanhola. Sempre um pouquinho, geralmente um pouco calvo, né? Como a gente pode perceber. Como eu falei, o rosto às vezes com a gordura facial, às vezes nem tão grande, mas o corpo sempre mais cheinho, né? Dá para perceber nesse retrato aqui que ele tem o corpo mais gordinho. O rosto aqui está um pouco mais fininho, mas o corpo está gordo, né? Agora, ó, vamos comparar com essa outra. Essa outra aqui eu acredito que você ainda não tenha visto. É uma gravura que eu descobri numa pesquisa recente, até tentando entender, né, essa discussão que tem aí relacionando Armínio com Coornhort. Né? E aí cheguei no material super antigo, né, de história do cristianismo, e já no finalzinho do século XVII, né? E nesse material eu encontrei essa foto de Armínio. Eu sei que é Armínio porque tem a legenda, porque eu jamais saberia que era ele. Eu nunca vi Armínio assim em lugar nenhum. Então provavelmente vocês também não tenham visto. Foi uma coisa assim, quase que por acaso que eu descobri isso aqui. Então é um Armínio bem jovem aqui, inclusive, tinha bem mais cabelo, a barba mais curta também, mais magro, mas visivelmente mais jovem. Tá bem claro isso aí pra gente. Mas nunca daquele jeito como a gente viu ali agora há pouco, né? Aqui é um Armínio talvez mais velho, né? Essa foto aí ela tá na Universidade de Amsterdã, né? Na biblioteca de lá, e a gente tem aí um Armínio um pouquinho mais velho, talvez já no final da sua vida. Lembrando que Armínio morreu também de tuberculose, né? Então a tuberculose é uma doença que vai, obviamente, também levando a pessoa ao enfraquecimento. Então é possível que essa daqui seja uma foto, um retrato mais realmente dos dias finais de Armínio. Mas novamente ele aí nunca com chapéu, nunca com aquela barba comprida, né? Dá para perceber que apesar dele estar com o rosto mais fino, né? O corpo dele também não é magrinho, né? Como está naquela outra figura. Então novamente aí também distanciando daquela figura anterior que a gente viu. E ainda mais três que eu quero mostrar para vocês, mais três retratos. Esse aqui também está num museu em Utrecht, na Holanda. E dá para ver aí também de novo, o mesmo tipo de característica. Um Armínio também um pouco mais jovem, né? Os cabelos bem pretos, apesar de estar bem careca, né? Bem calvo. Mas de novo o que eu falei, o rosto às vezes mais fino, corpo geralmente mais gordinho, né? Como dá para perceber. Não bem magro como aquela figura aparece. Aqui novamente, um outro retrato interessante. Aqui esse retrato aqui, ele está na comunidade remonstrante, num grupo de estudos que fica na cidade de Haia. E aí, de novo, o mesmo perfil, o corpo mais gordinho, barba fininha, num estilo quase parecido ali com a iconografia, geralmente mais lembrando ali o pessoal da Espanha. Pouco cabelo, nunca de chapéu. E por último aqui também, um Armínio talvez mais maduro, talvez aí mais próximo da sua etapa final de vida, chegando perto dos seus 50 anos, pelo tipo de fisionomia do rosto, eu imagino que seja isso. Mas de novo o mesmo caso, o rosto um pouquinho mais magro, o corpo um pouquinho mais gordinho, nunca daquela maneira como ele foi retratado naquela primeira figura. Isso me leva a perguntar muita coisa, Por que Armínio foi colocado ali daquele jeito? Que não parece com Armínio. Será que o autor queria, de repente, mascarar um pouco Armínio? Não dá para saber. É uma coisa que vai ficar no mistério para a gente, porque nós não temos informação para descobrir algumas perguntas que eu tenho sobre aquela primeira figura que a gente viu. Agora, a questão é que ela não é a única que a gente tem por aí. Aqui a gente tem uma outra figura que basicamente é a mesma daquela outra, tá? Da primeira, só que essa daqui já é uma pintura em óleo, uma coisa muito mais rebuscada. Isso aqui está no museu, na Galeria Mizar de Roma, Museu de Arte de Roma, e inclusive está à venda, quem quiser comprar, tá? Custa só 30 mil reais, é baratinho. O pessoal cedeu lá para usar a foto, mas tem o objeto físico, o quadro mesmo. E tá baratinho. Quem quiser aí, Pastor André, aí eu sei que tem bala na agulha. Encomenda lá, Pastor André.
né, e pendura aí na sua casa depois e mostra para a gente. Mas, enfim, brincadeiras à parte, essa aqui é basicamente a mesma pintura daquele quadro que a gente viu lá na figura 1. Né? E esse quadro, gente, o que tem de diferente nele? Eles inverteram a posição. Né? Por exemplo, os personagens que estavam à esquerda, nesse quadro eles estão à direita. Tá? Se você olhar também a parte de baixo aí, né? O monge, o papa, o cachorro e o cardeal, né? Pode reparar, eu falei nessa ordem da esquerda para a direita. Olha como é que eles estão aí. Eles estão invertidos também, né? E a mesma coisa, né? Os personagens de cima, eles também estão invertidos. Tá? Então o Armínio também está lá na direita, na parte inferior. E outra curiosidade dessa pintura aqui, né, que muito provavelmente está baseada naquele quadro que eu mostrei para vocês na figura 1, muito provavelmente está baseado nele, não dá para ter certeza, porque a gente não tem a data desse quadro, né, a data dele é cerca do século XVIII. Agora, quando? Quem sabe? Ninguém. Mas uma outra curiosidade interessante é que o primeiro quadro, tem 24 pessoas em cima. Nesse aqui tem 23. Uma pessoa foi excluída. Né? E a pessoa que foi excluída, já vou adiantar para vocês, que vocês ficarem procurando não vão encontrar, foi o Thomas Cranmer, né? Que é uma figura muito importante na reforma inglesa. Né? Que é outra coisa que me deixa de novo inquieto, né? Porque Armínio aparecer numa figura dessa já não é muito normal. Agora, o Thomas Cranmer ser retirado é mais anormal ainda, né? Porque a gente continua aqui, né, com uma pintura ainda em inglês, que parece que está levando essa mensagem para o público britânico. Tá? Então, fica esse questionamento. Por que Armínio está aqui? Por que o Cranmer não está? Né? Uma dúvida cruel. Né? E a gente não consegue ter resposta para isso. Tá? É muito difícil a gente chegar a essa constatação. Bom, vamos caminhar um pouquinho mais aqui para entender até a motivação dessa figura, né, para tentar se aproximar o mais perto possível, né, do objetivo dela, da ligação que isso tem com o arminianismo. Né. Prosseguindo, a gente viu que o primeiro quadro ele data, né, lá da segunda metade do século XVIII, e ela não é uma pintura ou um quadro ou um desenho que foi feito do zero. Ele foi baseado em modelos anteriores. E isso também faz parte aí da segunda fase, né, que a gente analisa aí com a metodologia panofskiana, né, da fase iconográfica. Tá? Então, nesse caso, eu vou apresentar para vocês duas versões mais antigas dessa ideia dos reformadores que mantiveram a luz do evangelho acesa. Provavelmente, a mais antiga seja essa, que é de 1640. Provavelmente, porque daí para frente saíram muitas outras versões, inúmeras versões. Tá? Então é difícil dizer qual é a primeira, qual é a original. Né? E muitas delas sempre foram assim, né? Se baseando nessas antigas que já existiam. Agora, essa daqui é um pouco mais simples. Né? Geralmente as mais antigas são mais simples e as mais novas vão complementando, vão melhorando, vão ajustando. Né? Então, essa daqui, até por questão de data, a gente sabe que é a mais antiga e provavelmente seja a mais antiga. Tá? Mas a gente tem aqui o mesmo objetivo se a gente olhar a mesa. A diferença é que a mesa ela não está agora na horizontal, né? A mesa da figura 1 está na horizontal, a mesa comprida, larga, né? Essa daqui é uma mesa comprida para cima, né? Na vertical. De novo, a gente tem aí os reformadores, eles não estão tão alinhados agora, né? Mas o mais importante é que eles estão ao redor da mesa, nunca na parte inferior, sempre ao redor da mesa, dando uma conotação de superioridade, né? E a gente tem aí essas personalidades, está mais claro aqui, inclusive, né, o nome deles, desses reformadores que aparecem aqui. A gente tem o título dessa figura, que é aí A Reforma, né, também em inglês. A gente tem também frases, tanto aí no meio, né, como mais embaixo, na mesma ideia daquela primeira figura que a gente viu. Então a gente tem ali a vela, está escrito ali, ó, a vela está acesa, né, do mesmo modo que a outra também está escrita. E a gente tem aqui também, nós não podemos apagá-la, na parte inferior, também da mesma maneira como está na outra. Agora, aqui os nomes são variados, né? Tem muito menos personalidades aqui.
né, comparado com a outra lá que tem 24, né, que tem bastante. Nessa daqui a gente tem, deixa eu mudar aqui para o slide seguinte, que acho que eu coloquei o nome, não coloquei. Achei que eu tinha colocado o nome deles para facilitar, né, mas a gente tem aqui, ó, na parte esquerda, John Wycliffe, Philip Melanchthon, Bradford, Bullinger, Thomas Cranmer, Zwinglio, Latimer, Martin Bucer, João Calvino, Teodoro de Beza, Jerônimo de Praga, o William Perkins, o Ridley e, por último, o Tyndale. Né? Então, são todos os nomes aí. E o Lutero ao centro, né? Então, o Lutero ao centro por quê? Porque ele é o reformador principal, né? Aquele que deu aí o startup, né? O pontapé para a reforma acontecer. Né? E como na outra figura ele está com um livro na mão, né? Está escrevendo. Pode ser aí a Bíblia que ele traduziu para o alemão, pode ser alguma coisa relacionada às teses, né? Mas eu acredito que seja a Bíblia, né? Até pelo formato, pelo tamanho, né? E a gente tem o William Tyndale, né? Lá embaixo também, né? Segurando uma Bíblia e apontando, inclusive ali para as autoridades católicas, né? E aí de novo, lá embaixo as autoridades católicas, né? Da esquerda para a direita, a gente tem o cardeal, reconhecemos aí pelo chapéu. A gente tem um dragão agora, ao invés de um cachorro, né? Então, um dragão também representando Satanás, né? A gente tem o Papa, pelo chapéu nós reconhecemos aí também. E na extrema direita, a gente tem aí também, né, um monge novamente, né, fazendo o mesmo gesto, né? Todos eles agora soprando contra a vela, né? E reconhecendo aí que não conseguem apagar essa vela. Né? Então, essa figura aqui, inclusive, ela é interessante porque ela está escrita em inglês. A gente tem várias personalidades da reforma inglesa, inclusive, né? Isso é muito interessante, porque eles querem passar uma mensagem para esse público inglês, né? A mensagem de sucesso do evangelho, a mensagem de sucesso do protestantismo, da importância do protestantismo e da superioridade do protestantismo em relação ao catolicismo, né? Que eles apontam aí como sendo um sistema até demoníaco, né? Ligado aí com o dragão, com o cão, né? E assim por diante. Aqui algumas informações a mais, né, que são interessantes para a gente saber, né, até porque a primeira figura também repete essa frase, a vela está acesa, não podemos apagá-la, né? E pegando aqui um estudioso da área, que é o Jones, né, ele comenta aí a respeito dessa questão de que essa frase é uma paráfrase de um texto de um livro apócrifo de Esdras 14, 25. E essa frase ela foi recitada na época que o Hugh Latimer, né, um dos mártires que tiveram ali um grande envolvimento na reforma britânica, né, quando ele estava morrendo, então ele recitou essa frase. E ele disse isso ao Nicholas Ridley, que também está ali naquela figura. Né? Então, ambos morrendo juntos, eles ficaram conhecidos inclusive como mártires de Oxford, né? E no momento da morte dele, ele recita de maneira parafraseada essa frase do livro apócrifo, tá? Isso no dia 16 de outubro de 1555. Então a fala dele foi a seguinte: hoje vamos acender essa vela pela graça de Deus na Inglaterra, e eu confio que nunca será apagada. Então, talvez isso explique para a gente a motivação, como eu falei para vocês, né, dessa gravura. Ela está em inglês, dela está sendo apresentada exatamente para esse público, né, e assim por diante. Bom, a gente viu também ali que o William Tyndale é o único que impõe uma Bíblia. Nesse caso, ele aponta essa Bíblia, né, até para as autoridades ali da Igreja Católica, né? O Tyndale também foi um mártir. Ele morreu aí estrangulado até a morte, foi amarrado na fogueira e teve o seu corpo queimado também. E ele acabou aí se posicionando contra várias questões da Igreja Católica naquele tempo, e uma delas foi justamente condenar o divórcio do rei Henrique VIII. Né? Então ele acabou sendo morto, dentre outras questões, por isso. E talvez isso aí também esteja nos direcionando para essa forma como ele é retratado, né, na figura. Né? Deixa eu até voltar aqui na figura para a gente relembrar. Ó. Veja bem aí que é o Tyndale que está apontando, né, ali a Bíblia para as autoridades católicas, né, e talvez isso aí seja uma, uma demonstração, né, desse princípio sola escritura, né, de como ele se posicionou contra
a maneira como o próprio anglicanismo, né, vinha se posicionando, vinha iniciando ali a reforma na Inglaterra. Olha as últimas palavras aí do William Tyndale, né, para a gente ter uma ideia. Né? Ele disse assim quando estava prestes a morrer: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra, né, mostrando ali que a sua morte, que a sua condenação, ela foi injusta. Aqui a gente tem uma outra figura que também reflete a mesma ideia, né, de novo aí, né, a mesa. É uma mesa que agora a gente vê um pouco menos, mas tudo indica que ela é mais larga também, né, para as laterais. De novo, né, uma série de reformadores ao redor da mesa. Alguns não couberam, então colocaram ali em memória um quadro na parte superior, né, então tem mais algumas outras personalidades ali da reforma também na parte superior. E na parte inferior, de novo, né, a mesma ideia. A gente tem ali agora um cardeal, pelo chapéu nós sabemos. Não mais um cachorro, não mais um dragão, mas uma besta. Né, o Papa, logo em seguida, né, e também no canto aí, um monge. Né, e todos eles também soprando contra a vela. Né, essa figura aqui está escrita em holandês. Nós não sabemos a data específica que essa figura foi produzida, então supõe-se aí que é cerca de 1640 a 1684. Tudo indica que ela é posterior a essa primeira que a gente viu, né? E isso leva a gente a pensar que seja verdadeiro, até mesmo também por conta da qualidade dessa figura em comparação com a anterior, né? A anterior a gente viu que ela, em termos assim de qualidade de desenho, ela realmente é inferior a essa. Essa aqui, os detalhes, né? Você pega aqui o Papa, por exemplo, né? Olha os detalhes que você consegue ver do Papa. Né? Olha os detalhes que você consegue ver, por exemplo, do cardeal, né? Alguma coisa caindo aqui, né, do chapéu dele, né? O monge, né? Dá para ver muito bem ali o cabelo, né, cortadinho, né? E a parte aqui mais careca central, né? Enfim, detalhes muito mais precisos, né? Aqui nessa figura. Até a ideia do quadro ou dos quadros, né? No fundo também supõe, né? Que é um melhoramento de uma figura anterior. A outra, ela realmente é mais, me parece ser mais primitiva do que essa daqui. Então, até a questão do idioma também, né? A outra está em inglês, essa daqui está em holandês. Então, tudo indica que a primeira seja mais original. Dela se derivaram outras, inclusive ou dessas outras derivadas, a primeira de todas que a gente viu, que é a que aparece Armínio. Nessa daqui não aparece Armínio. Na anterior, que eu suponho que seja original, também não aparece Armínio. Né, e fica aí para a gente esse questionamento. Por que Armínio foi colocado naquela figura, afinal de contas? Né? Bom, nessa última figura que a gente viu, só para a gente ver os nomes aí agora, né? Nós temos aí Wycliffe, Hus, Jerônimo de Praga, Zwinglio, Oqueplandius, Busser, Calvino, Beza, Melanchthon, Vermigli, Knox, Flácius, Bullinger, Zanchius e Perkins. E lá no fundo, né, nos quadros, a gente tem ainda mais pessoas, Georgios Anhaldinus, Johannes Alasco, William Farrell, Johannes Sleidanus, Philip Malxus e Francis Június, ou Francisco Június, né? Ele é mais conhecido como Francis Június. De novo, aí também mostrando para a gente, né, uma gama de pessoas que, inclusive, eram contemporâneos de Armínio, né? Isso nos leva de novo à reflexão. Bom, se esse pessoal está aqui, por que Armínio não está e por que ele está na outra? Né? São as perguntas que a gente tem tentado fazer aí. E aqui a gente chega numa última figura que eu quero apresentar, né, para a gente ver de novo aí uma outra representação de Armínio. A primeira de todas, eu entendo que Armínio está sendo apresentado de uma maneira positiva, ele está entre os reformadores, né, ele é ali uma figura importante, alguém que está sendo reconhecido como alguém que contribuiu para a reforma constante do cristianismo. Né? A gente viu que as figuras anteriores ele não aparece. Por que Armínio está naquela? Muito provavelmente porque ela foi produzida ou encomendada, né, por alguém já de um espírito mais tolerante, mais irênico. Né? E o fato disso não é só Armínio estar lá, é o fato também de haver, né, ali junto com eles o próprio Tomás de Aquino, que era um católico. Né? Então, muito certamente, nós tínhamos ali alguém do contexto anglicano que adotava uma teologia da Via Média, que estava mais disposto ao diálogo. Tá?
E aqui, então, a gente tem novamente uma última figura que aparece novamente aí Armínio, uma série de outros detalhes interessantes. Isso aqui, essa figura aqui, na verdade, ela ilustrava e acompanhava uma petição, né? Houve um documento pedindo a exclusão do arminianismo na Inglaterra. O arminianismo na Inglaterra, gente, ele aparece, inclusive, até antes da morte de Armínio. Né? Se você pegar aí, por exemplo, alguns estudos, né? Tem alguns historiadores que eles colocam como uma categoria chamada arminianismo inglês. E esse arminianismo inglês é contemporâneo a Armínio. É por volta ainda da década de 80, 90, né, dos anos 1500, para você ter ideia. Na verdade, deve ser um proto-arminianismo. Né? Acho que apropriadamente chamar de arminianismo, acho que ainda não é o correto. Né? Acho que um proto-arminianismo está mais coerente. Mas eu ainda quero ler com calma, né, esse pessoal que fala desse arminianismo inglês para entender como esse pessoal pensava. O que eu li até agora é o seguinte, que esse pessoal que chega na Inglaterra tem a ver com essa fase de mais intolerância religiosa nos Países Baixos. Só relembrando pelo menos dois eventos importantes na história dos Países Baixos. O primeiro deles é datado de 1571. Nesse ano, os calvinistas fizeram um sínodo chamado Sínodo de Emden. E nessa reunião, eles fecharam a Igreja Reformada da Holanda como sendo a igreja oficial dos Países Baixos. Nessa época, os Países Baixos ainda estavam, né, em guerra civil com a Espanha, tá? Ainda estava tendo uma confusão grande. Né? O Guilherme de Orange era o líder político da rebelião, da revolta. O Guilherme de Orange era muito mais alinhado com os reformados. Ele era um alemão, tinha ali um parentesco luterano, foi criado em meio a católicos, tinha uma mentalidade mais irênica, mais disposta ao diálogo, mas muitos calvinistas que vieram, principalmente da França, né, que vieram subindo pelo sul e chegaram nos Países Baixos depois da década de 50, acabaram se juntando, né, a essa rebelião. E depois, lá na década de 70, 1571 para ser mais preciso, eles fazem esse sínodo e colocam ali a Igreja Reformada da Holanda como sendo a denominação ou a religião oficial da época, tá? E essa é uma informação importante, porque naquela época, gente, havia vários grupos que conviviam, de certa maneira, pacificamente até ali, inclusive católicos. Tá? Até os católicos ainda conviviam, né, de certa maneira, ali, com algum grau de pacificidade. Tá bom? Então a gente tinha ali dos grupos protestantes, né, o primeiro grupo que chega são os luteranos, né, principalmente por volta de 1520. A gente tem grupos anabatistas que vão chegando ali já em meados da década de 20, né, 1520. E aí esses anabatistas vão trazendo, né, outros grupos diferentes, mais espiritualistas, né, como David Ores, os familistas. A gente vai ter um pouco depois os menonitas também trazendo ali uma outra perspectiva. Né? E muitos desses primeiros protestantes que estão chegando nos Países Baixos, eles são influenciados por uma escola de pensamento que ficou conhecida naquela época ali como filipistas. Quem eram os filipistas? Eram seguidores de ideias do Philip Melanchthon. Né? E o Melanchthon tinha uma visão soteriológica, né, sinergista. Tá? Então, esses grupos são os que vão chegando. Agora, na década de 50, é que os calvinistas começam a chegar com mais força. E aí, curiosamente, em 1571, eles fazem esse sínodo e se autoproclamam, né, a igreja oficial. Tá? Então, a partir dali, eles se tornam a religião oficial nos Países Baixos, que ainda estão dentro desse contexto de guerra. Agora, 10 anos depois, em 1581, ocorre o ato de abjuração, que é uma declaração de independência, né? E ali a coisa aperta mais. De 81 para frente, a tolerância fica mais velada. Né? Então, os luteranos até podem continuar exercendo a religiosidade deles, mas com vários condicionantes. Eles não podem ter templo, né? Não pode ter símbolos muito abertos, assim, expostos. Né? O catolicismo está proibido, inclusive o catolicismo é até, os templos católicos são confiscados. O pessoal pega
igrejas que outrora eram católicas, né? E eles vêm com uma mentalidade que eles chamam de purificação, né? Quase uma coisa meio puritana, digamos assim. Então eles arrancam, né, todos os símbolos católicos e transformam numa igreja reformada, né? Inclusive a igreja que Armínio pastoreou em Amsterdã, que é conhecida como a Oude Kerk, né, a igreja antiga, fora uma igreja católica antigamente, né? E ela passou por esse processo de purificação. Depois ele assumiu então o pastorado dessa comunidade, dessa igreja, né? Isso aconteceu muito frequente lá. Então, 1581 para frente, a coisa muda, né? E nessa época, né, por conta aí dessa força maior de intolerância, né, de controle religioso, algumas pessoas fugiram. E algumas dessas pessoas fugiram exatamente para a Inglaterra, né? Outros fugiram para outros países, mas muitos fugiram para a Inglaterra. E esse grupo que vai para a Inglaterra, né, nós vamos ter alguns ali com a mentalidade filipista, que é contra já uma espécie de calvinismo rígido, né? Eles batem principalmente na graça irresistível, na ideia de predestinação mais fatalista, né? Então é o tipo de posicionamento que eles têm quando eles chegam na Inglaterra. E esse tipo de ideia ele vai se alastrando de uma maneira muito forte. Tanto que se você estudar o histórico familiar de John Wesley e pegar lá o avô, talvez até o bisavô, né, que foram puritanos, mas que tinham uma mentalidade mais próxima do arminianismo. Aí você estuda, por exemplo, os pais de John Wesley, né, Susana e Samuel, também são dois personagens aí com uma mentalidade bem arminiana, né? Você lê as trocas de carta, né, que Wesley teve com a sua mãe, você percebe que de fato eles tinham ambos, né, uma mentalidade bem arminiana, né? Então esse arminianismo chega cedo na Inglaterra e gera conflitos, principalmente quando a Igreja da Inglaterra passa pela fase maior de protestantização dela, né, especialmente com os puritanos. Então esse grupo emite um documento, né, acusando o arminianismo de várias coisas, né, dizendo que o arminianismo é um sistema herético, que tem que ser banido da Igreja da Inglaterra. Então eles escrevem esse documento e colocam junto esse desenho, né, essa gravura aí que a gente está vendo. É um texto grande, muito pesado, inclusive, boa parte dele eu já tenho traduzido, né, e eles levam então essa petição ao rei, pedindo aí que o arminianismo seja definitivamente banido da Inglaterra. Agora, essa figura ilustra bem aí o que eles vinham dizendo no documento. Então, vamos analisar agora a figura para a gente partir aqui para o nosso encerramento de hoje. Na parte central, a gente tem aí o próprio Jacó Armínio, né? Dá para ver aí, talvez, pelo rosto, né? Pelo tipo de barba, né? Dá para perceber um pouco aí que é ele. A nossa esquerda, nós temos a verdade, né? Inclusive, isso está legendado embaixo, está em latim. Veritas, tá? Tem a verdade, representada de uma forma meio lembrando a mitologia grega. É interessante, inclusive, eu estou falando à nossa esquerda, mas observe que está à direita de Armínio, né? Isso tem uma conotação também, né? Porque se você olha a partir de um olhar teocêntrico, né? De um olhar teocêntrico ou talvez cristocêntrico, como os reformados já vinham buscando para a sua teologia, Jesus está assentado à destra de Deus, né? Então a verdade, que é Jesus, está à destra do Pai, né? E essa verdade está oferecendo uma Bíblia para Armínio, né? E o que Armínio faz, né? Tem um gesto aí que ele está fazendo com a mão. Ele está dizendo assim: não, 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 obrigado, não quero. Muito obrigado. Essa verdade, né? Se a gente tivesse condição aqui de expandir a imagem, você ia ver, embaixo dela tem alguns símbolos católicos, né? Então ela está pisando símbolos católicos, como por exemplo ali imagens, né? Hóstia, um chapeuzinho ali de um cardeal, e outras coisas mais. Rosário, né, crucifixo e etc. Né? Mas, de novo, então Armínio dizendo que para a verdade, não, obrigado, não quero a Bíblia. Agora, do outro lado, ele está de mãos dadas com uma outra figura. E a legenda embaixo está escrita heresia. Então, Armínio não quer a Bíblia e está de mãos dadas com a heresia. Né? Repare aí que uma mão ele está dizendo não, com a outra está de mão dada literalmente. Né? Como que a heresia está sendo retratada? Né? Observa aí comigo. Né? Primeiro detalhe é interessante, né? Pensando aí de baixo para cima, várias cabeças de dragão.
lembrando aí a figura apocalíptica, né, de Apocalipse 12. Nós temos 7 cabeças aí, 6 cabeças de dragão, e a 7ª cabeça é a cabeça, né, da mulher, né? E a mulher aí também é a mulher da besta, né, que os católicos achavam que era a Igreja Católica, né? E lembrando de novo, na escatologia historicista, né, a Igreja Católica é a Babilônia, né? Na escatologia historicista, a Igreja Católica, né, e o Papa é o próprio Anticristo. Então você vê o chapéu aí dessa mulher, né? O chapéu é exatamente o chapéu papal. Então nós temos aí várias representações dessa própria mulher. Ela representa a Igreja Católica, ela representa o diabo, o dragão, de 7 cabeças, e ela representa o Papa e representa o Anticristo, e ao mesmo tempo ela representa o diabo, né? Tudo isso numa mulher só. Né? E ao mesmo tempo ela também está segurando, né, numa das mãos, o símbolo também católico da Eucaristia, para não deixar dúvida, né, de que é realmente aí uma figura mais católica e demoníaca, simultaneamente. Né? Bom, na parte de cima agora da figura, a gente ainda tem mais alguns detalhes. Né? A gente tem a nossa esquerda, jesuíta. Observa aí pelo chapeuzinho dele, né? Então a gente tem um jesuíta, e a nossa direita a gente tem um monge. Repara aí o corte de cabelo, né? Como a gente já comentou há pouco tempo. E todos os dois estão falando algo nos ouvidos de Armínio, né? O jesuíta, ele está cochichando, né? Ele está lá abaixado, cochichando nos ouvidos de Armínio. Passar o som da sua fala para o ouvido de Armínio. Tá? Então, o que eles estão sinalizando aqui é o quê? Que Armínio está de mãos dadas com a heresia, de mãos dadas com o diabo, de mãos dadas com a Igreja Católica, e que são os católicos que estão dizendo ao ouvido da... Se a gente se lembrar, né, da figura que a gente analisou alguns meses atrás, lá do carro de esterco arminiano, vocês vão lembrar comigo que na parte inferior havia também 2 jesuítas, né, e eles estavam apontando o caminho. Né, a carroça seguia e eles faziam assim: é por aqui, Armínio, vem com a gente, arminianos. Né, então a ideia era mostrar o quê? Que era um caminho de volta para Roma, um desserviço à reforma. Inclusive tinha uma legenda lá, né? Caminho para Roma, em holandês, né? Então é muito comum na historiografia arminiana, tanto os arminianos como também os remonstrantes, né, serem acusados aí de católicos, serem acusados, né, de estarem regressando ao catolicismo, né, e assim por diante. Para nossa infelicidade, até houve uns 2 casos de pessoas que fizeram parte de alguma geração mais primitiva dos remonstrantes que até voltaram para o catolicismo. E lá na frente os membros, né, do Sínodo de Dort e outros calvinistas até usaram disso para acusar os arminianos, né, de realmente estarem fazendo alianças com o catolicismo. Então, é o que a gente percebe aqui também muito forte nessa figura. Por último, né, aliás, por penúltimo, né, um outro detalhe interessante é que acima de Armínio, na cabeça dele, a gente tem um moinho de vento, né, um moinho vertical de vento. E por que tem esse moinho lá? Primeiro, para falar um pouco da nacionalidade de Armínio. Armínio era holandês, né, e o moinho de vento tinha se tornado, né, um símbolo muito importante para a cultura neerlandesa, né, para a cultura dos Países Baixos. Isso por quê? Porque na época da Guerra Civil, na Guerra dos 80 anos, né, que inclusive Armínio perdeu os pais, perdeu a mãe e os irmãos, aliás, né, exatamente no massacre que fazia parte dessa Guerra dos 80 anos, o massacre de Oldwater, né, muita gente morreu nesse período aí, e nesse período de guerra eles usavam esses moinhos de vento que tinham uma finalidade, né, inicialmente, para todo o contexto agropastoril deles, mas eles também usaram isso para o contexto bélico, porque servia de torre de vigia. Então ficavam, às vezes, pessoas lá no topo da torre, né, como sentinelas, para vigiar a região. Então, quando se aproximava alguém, eles avisavam, e o exército se prontificava. Né? Então, se tornou um símbolo importante. Você pegar as obras, né, as pinturas de Rembrandt, por exemplo, né, ele vai ter algumas retratando, inclusive, né, a importância aí desse símbolo, né, do moinho de vento para a cultura holandesa. Né? Então se tornou um símbolo muito importante. Por isso que ele aparece aqui, né, para dar aí
um detalhe, né, de onde esse camarada que está aí no meio ele é, de onde ele é. Né? Já que o público que está recebendo aqui essa petição, esse documento, essa foto, né, é um público britânico, inglês. Mas esse homem não é inglês. Então, para eles entenderem melhor quem é, eles sinalizaram dessa maneira aí. Fechando, então, o último detalhe agora que eu discuto com vocês é o seguinte. Nós perguntamos, né, Armínio, ele é um herói ou ele é um vilão? Depende da perspectiva, né? Geralmente, se a gente pegar aí alguém que segue uma tradição arminiana, talvez vai tender, né, a encarar o Armínio como um herói, como alguém aí que fez um bom trabalho em prol do cristianismo, né, que trouxe, né, um esforço importante para a cristandade. Mas, em geral, né, do outro lado, né, daqueles que não seguem o arminianismo, né, ou principalmente do lado mais calvinista, mais radical, Armínio é um vilão, Armínio é um herege, Armínio é até descrito de maneira muito pior do que isso, né, em muitas iconografias, em muitas literaturas até também. Né? E nessa última figura tem um detalhe que eu acho curioso, né? Por isso que a primeira de todas eu apresentei o Armínio sendo retratado como um reformador, como uma espécie de herói, e agora ele aparece aqui como um vilão, né? Definitivamente um vilão. E o ponto que eu faço é o seguinte: ambas fazem parte de um contexto ligado aí à Inglaterra. Né? Ambos são designados aí para esse público britânico, inglês. Lembra que na primeira figura a gente tinha na parte inferior 4 personagens, né, que sempre são apontados de maneira pejorativa? A gente sempre via ali, né, um monge católico. Cadê o monge? Está aqui, canto superior direito. Sempre aparecia também o Papa. Cadê o Papa? Está aqui também na mulher, né? O chapeuzinho do Papa aí, essa mulher à nossa direita. Sempre aparecia também alguma figura representando o diabo, né? Na primeira foi um dragão, foi um cachorro. Na segunda foi um dragão. Na terceira foi uma besta. Nessa daqui, próprio dragão de 7 cabeças de Apocalipse, representado na mulher, essa mistura toda, né? E por último, sempre também tinha um cardeal. E a minha pergunta é: cadê o cardeal nessa figura? Está aqui também. O cardeal aqui nessa figura é o próprio Jacó Armínio. Se você observar a vestimenta que ele está usando, o chapéu que ele está usando, né? Eles apontaram aqui não um Armínio protestante, mas um Armínio proto-católico, criptocatólico, aliás. Né? Um católico escondido. Né? Alguém que diz que é protestante, mas que está sendo guiado pelos católicos e que, na verdade, é um intruso, que está lá no meio da igreja reformada, mas é um intruso e é um católico ali, né? Usando até as vestes de um cardeal. Então, como a gente pode perceber, Armínio é o quê? É um vilão, é um herói. Depende aí da perspectiva, depende de como a gente vai analisar a vida desse servo, desse homem, né? Que viveu aí no passado, século XVI e XVII. Mas eu gostaria que a gente não pensasse de maneira romântica, né, em relação a Armínio. Né? Falar que ele é um herói, dependendo da forma como a gente levar essa narrativa, a gente pode ir até um ponto de vista mais idolátrico, a gente pode seguir um caminho meio agiógrafo, né, também, né, quase que beatificando, santificando Armínio, né, também não é legal. Né, e hoje em dia a gente vê isso nas redes sociais, né, só falta a pessoa chamar Armínio de São Armínio, de Santo Armínio, né, e briga por Armínio, mas não briga por Jesus. Então, cuidado aí com o tipo de herói que você está pintando Armínio. Eu acho que é uma colocação importante. Mas também descrever ele como um vilão, eu acho que também não é o caminho, né? Armínio foi uma pessoa piedosa, né? Como a gente vê na biografia, como a gente vê nos seus escritos. Né? Ele foi uma pessoa de piedade, foi uma pessoa que buscou fazer o bem, era temente a Deus, era um pregador sério do evangelho, né? A sua época não foi uma época que ajudou muito, mas ainda assim ele venceu vários problemas. Então, eu acho que chamá-lo também de vilão, né, não faria jus a todo o esforço e empreendimento que esse homem também contribuiu, né, na sua época. Né? Então, acho que evitar esses extremos é importante. E aí eu finalizaria aqui, então, respondendo essa pergunta. Ele é um vilão ou ele é um herói? Nenhum dos dois, na minha opinião. Na minha opinião, ele é um grande ícone, um importante ícone
do protestantismo, digno de estar entre aqueles célebres homens, né, e personalidades que estavam ali ao redor da mesa dos reformadores. Né? De repente alguém pode dizer, não, mas ele não pode ser reformador. Tá bom. Então tira mais um monte de gente de lá também. Tira o Perkins, tira o Beza, tira o Június, todos contemporâneos de Armínio. Aí a gente volta a conversar. Mas se for para manter eles, a gente tem que manter Armínio também. E como o próprio Gisbertius Voltius, né, um dos participantes lá do Sínodo de Dort, né, ele disse uma frase que se tornou muito famosa, né? Armínio também faria jus a essa frase, né? Que seria a Igreja Reformada sempre sendo reformada, e numa versão mais esticada dessa frase seria Igreja Reformada sempre sendo reformada à luz da palavra de Deus. E Armínio buscou fazer isso. Ele buscou reformar a Igreja Reformada da Holanda, né? Buscou reformar a Igreja à luz da palavra de Deus, não à luz da filosofia, não à luz do humanismo, mas à luz da palavra de Deus. Então ele é, de certa maneira, um importante reformador e um grande e importante ícone do protestantismo. Por aqui eu termino, gente, a minha exposição, a minha fala. Espero aí que tenha sido útil, que tenha trazido mais informações, que tenha ajudado, né, no nosso debate, na nossa construção de conhecimento. E passo aí para o pastor André para a nossa continuação.